Saúdo-vos com a santíssima paz de Deus, aqui é Asher Nascimento falando, e sejam bem-vindos a mais um estudo do nosso canal CCB Estudos. A paz de Deus, seja bem-vindo ao grupo CCB Estudos. Eu sou Asher Nascimento, servo do Deus Altíssimo, pesquisador bíblico, e vamos iniciar o nosso estudo de hoje em nome do Senhor Jesus. Bom, querida Irmandade, o nosso estudo de hoje é o descanso sabático do crente. Bom, muitos utilizam da passagem referente à Epístola aos Hebreus, capítulo 4, verso 9, para refutarem a validade do mandamento do sábado, afirmando então que tal mandamento foi substituído pelo descanso em Cristo. Então, nesse estudo, vamos ver realmente qual o real significado e a real mensagem dela. Bom, então para iniciarmos o estudo, vamos contextualizar lendo esta passagem isolada, primeiramente, de Hebreus capítulo 4, verso 9, que nos diz: portanto, resta ainda um repouso ou descanso sabático, dependendo da versão bíblica, para o povo de Deus. Bom, queridos irmãos, antes de querermos compreender esta passagem de Hebreus 4, devemos nos atentar de que este capítulo 4 é a continuação contextual do capítulo 3. Então, a partir do momento que nós compreendermos ambos capítulos e a mensagem que eles querem nos passar, nós veremos de que esta passagem nada se refere ao mandamento do descanso do sétimo dia. Então é de suma importância nós lermos a partir do capítulo 3, para que assim possamos alcançar um entendimento. Vamos começar então lendo Hebreus capítulo 3, do verso 7 ao 19, que está escrito: por isso o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Veja bem, aqui está se tratando da época do deserto, dos hebreus. Continuando: ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto os meus feitos durante 40 anos. Por isto fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim. Vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim jurei em minha ira: jamais entrarão em meu descanso. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido, porque nos tornaremos participantes de Cristo se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início. Lembre-se do que foi dito: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião. E quem foram os que se rebelaram mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito conduzidos por Moisés? E quem deixou Deus irado durante 40 anos? Não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram no deserto? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso? Não foi o povo que lhe desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa de sua incredulidade. Bom, meus irmãos, então, analisando, lendo com atenção Hebreus 3, do verso 7 e 19, nós encontramos a narrativa daquele povo hebreu que foi liberto da escravidão do Egito, que penaram por mais de 400 anos e que Deus, através de Moisés, os libertou com mão forte e braço estendido. Então aquela geração de escravos presenciou as 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho, a descida do Espírito Santo no Monte Sinai, em que Deus então entregou a Moisés
os seus santos mandamentos, testemunharam vários outros prodígios e milagres de Deus, Deus enviando codornizes para eles comerem carne no deserto, testemunharam também água brotando de rochas. E mesmo assim, mesmo testemunhando tantos feitos, tantos milagres, tantas maravilhas, aquele povo se rebelou contra Deus, com descrença, com murmurações, reclamações, rebeldia, rebeliões. Então aquele povo que mesmo vendo tantas maravilhas, aquela geração de escravos, ela não entrou na terra prometida, que aqui está se referindo ao descanso de Deus naquela geração, ao descanso da escravidão, de séculos de escravidão. Então, por causa da incredulidade e rebelião daquele povo, eles não entraram, aquela geração não entrou no descanso da terra prometida e vagaram por 40 anos até toda aquela geração sucumbir no deserto. Então, entendendo o contexto da mensagem de Hebreus capítulo 3, vamos agora a Hebreus capítulo 4, que já nos é lançada uma advertência para que cremos em Deus, para que não nos rebelamos contra Deus, para que nós não nos tornamos incrédulos contra Deus, para que nós possamos entrar no nosso descanso, que já não é mais como aquela geração de Hebreus. O nosso descanso das nossas obras não é a terra prometida de Canaã, é o nosso descanso no reino dos céus. Vamos então contextualizar essas passagens de Hebreus 4 para ficarem bem claras. Vamos ler primeiramente do verso 1 ao 2, que nos diz: assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou, porque essas boas novas também nos foram anunciadas como a eles. Mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não receberam com fé, e não se uniram àqueles que ouviram com fé. Aqui se refere. Bom, nesses primeiros versículos, o escritor nos lança a mensagem de que nos foi feita uma promessa, assim como foi feita aos hebreus, de entrarmos num descanso. Como eu falei, o descanso deles, na época, era a terra prometida de Canaã. O nosso descanso é o reino dos céus. Porém, que não façamos como eles, que receberam esta mensagem, receberam esta promessa, mas não tiveram fé de crer, assim como tiveram alguns que realmente tiveram fé, como Josué, como Caleb, como Moisés. Então nós devemos receber esta mensagem com fé. Continuando a leitura, vamos ler também agora o verso 3 ao 4. Pois nós, os que cremos, entramos no seu descanso. Quanto aos demais, Deus disse: assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Embora suas obras estejam prontas desde a criação do mundo, sabemos que estão prontas por causa da passagem que menciona o sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Então esses versículos que acabamos de ler, eles nos passam a mensagem de que todos aqueles que creram e crerem entrarão no descanso de Deus. Em particular o verso 4, ele usa figurativa, então, do cessar de Deus após ele concluir toda a sua obra criacional da vida. O mundo, o céu, a água, a terra, os seres vivos, que então no sétimo dia ele cessou, ele teve um repouso de toda a sua obra. Então esses dois versículos nos passam a mensagem de que aqueles que crerem irão descansar em Deus de suas boas obras, assim como Deus também no sétimo dia cessou de sua boa obra, que foi a criação do mundo e de toda a vida que nele há. Porém, foi feito apenas uma narrativa figurativa. Não está se tratando aqui em nenhum momento sobre o mandamento do descanso do sétimo dia, e tampouco há nenhuma menção de que tal foi substituído em Cristo. Vamos continuar então lendo agora do verso 5 ao 6, que nos diz: mas, na passagem citada, Deus diz: jamais entrarão em meu descanso,
Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele, mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa de sua desobediência. Então, esses dois versículos tratam novamente do povo hebreu, que foram os primeiros que receberam uma boa nova de um descanso em Deus. Como eu disse, naquela situação era a terra prometida de Canaã, mas não creram e não entraram, não usufruíram deste descanso. E que nos serve também como uma advertência de que nós, se não crermos também, não iremos usufruir do descanso da vida eterna, do cessar das nossas obras ao lado do Criador. Então, para finalizarmos essa leitura, vamos ler do 7 ao 13, do verso 7 ao 13, que diz: Por isso Deus estabeleceu outra ocasião para que entre em seu descanso, e esta ocasião é hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi muito tempo depois, nas palavras já citadas. Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração. Se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro descanso por vir. Logo, ainda há um descanso à espera do povo de Deus. Porque todos que entrarem no descanso de Deus, descansam de suas obras, como Deus fez após a criação do mundo. Portanto, esforcemo-nos para entrar neste descanso. Mas se desobedecermos, como no exemplo citado, falando dos hebreus, cairemos. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e traz à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a Ele que prestamos conta. Então, resumindo o que lemos, Deus nos adverte, nos convida a aproveitarmos o dia de hoje, não deixarmos para amanhã, para crermos em sua palavra e em sua salvação, pois Ele é fiel para nos justificar dos nossos pecados e assim nós herdarmos o descanso eterno de nossas obras aqui na terra. Bom, mesmo alcançando já o compreendimento contextual de Hebreus 4, vamos à segunda etapa desse estudo, fazendo uma análise gramatical desta passagem através do Códice Vaticano, dentro do manuscrito antigo e seu idioma original, que é o grego koiné. Então, voltando a esta passagem da forma que está escrito em nossa Bíblia, que é: ainda resta um repouso ou descanso sabático, dependendo da versão bíblica, para o povo de Deus, vamos ver como está então no manuscrito antigo, no grego koiné. Leio comigo: Ara apoleipetai sabatismo tou lau tou tel. Bom, conforme vocês podem observar, eu deixei grifado o substantivo sabatismos, que é a palavra-chave deste estudo, certo? Sabatismos, sabaton, sabato, elas são originadas, na verdade, da palavra hebraica Shabat, que nem sempre Shabat significa o 7º dia, significa o sábado, assim como também sabato, sabaton, nem sempre significam sábado. Vamos analisar estas palavras. Bom, primeiramente vocês podem ver a palavra hebraica Shabat, certo? Coloquei a referência dela, caso queiram pesquisar na enciclopédia Strong, referência H7673. Shabat significa descansar, descanso, parar, cessar, certo? Vocês podem ver a palavra sabaton, já é uma palavra no grego koiné. A referência G4521, ela tem como significado sábado, semana, um período de 7 dias. Então, sabaton, que é originada do Shabat, não significa de regra também o dia de sábado. E a palavra-chave desse estudo, a palavra sabatismos,
que contém lá, que ela está então em Hebreus 4, verso 9. Ela é um derivado de sabato, porém ela significa um descanso no céu, um descanso eterno, um descanso das nossas obras na terra. Então, conforme podemos nos certificarmos com esta análise gramatical, a palavra que está lá em Hebreus 4:9, sabatismos, que foi em algumas versões traduzida como um descanso sabático, que dá a falsa impressão de que está se referindo ao descanso, ao mandamento do sétimo dia, ela não significa, sabatismos não significa o sétimo dia, não significa o sábado. Significa, então, na verdade, um descanso na vida eterna, um descanso no céu. Então, meus queridos irmãos, esta passagem, ela não está se referindo em momento nenhum de que o mandamento do descanso do sétimo dia, que é um memorial à criação da vida, foi transferido, foi substituído por uma fé em Cristo, ou foi substituído, foi transferido para Cristo. Esta passagem, em momento nenhum, ela quer nos passar essa mensagem. Ela quer nos passar, dentro do seu contexto e dentro do significado gramatical, de que se nós crermos em Deus, se nós não nos rebelarmos contra Deus, nós vamos sim, ao findarmos esta vida, herdar o tão sonhado descanso eterno ao lado do nosso Criador. Agradeço mais uma vez a sua participação. Peço que você, se não for inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe esses estudos com a Irmandade, dê um joinha, dê um like para dar força no canal, ok? E aguardo você, querido irmão, querida irmã, no próximo estudo. Acompanhe nosso canal, assista aos outros vídeos que tratam de uma forma geral sobre a lei de Deus, para que você alcance um entendimento mais profundo sobre este assunto. Então aguardo você no próximo estudo e saúdo-lhe com a santa paz de Deus. Se você gostou do nosso estudo, curta nosso vídeo e compartilhe em suas redes sociais para alcançar mais pessoas. Também se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos estudos. Deus abençoe.